Em 23 de novembro de 1857, a vila de Santo Antônio de Caraguatatuba foi elevada à categoria de município. Localizada entre a exuberante vegetação da Serra do Mar e o Oceano Atlântico, a cidade revelou forte vocação para o turismo. Caraguá, como também é chamada, tornou-se oficialmente estância balneária nos anos 40. Gente de todo o estado de São Paulo descobria em seus 12 quilômetros de praia uma opção de lazer para os finais de semana, feriados e férias. Caraguá está numa área, numa concha, por assim dizer, uma baía, cercada de morro. Por acaso, nesse anel de morros, existem morros mais ricos em rochas que, por decomposição, geram terrenos com pouca argila. O que acontece nesse caso, num caso de chuva? O dia 18 de março de 1967 também começou sob chuva. Por volta do meio-dia, um prenúncio de sol foi visto no céu. No entanto, no início da tarde, tudo ficou escuro. Vi uma marca no céu. E a gente caiçara, assim, que mora aqui, a gente sabe as coisas, viu? E eu, quando vi aquela coisa preta lá no céu, falei, coisa boa não é, né? Aí, daqui a pouco, já começou tudo. Como dia 1º de março até o dia da catástrofe, choveu ininterruptamente. Não uma chuva pesada, mas uma chuva constante. E, de repente, a gente estava conversando com os colegas aqui, quando veio uma moça correndo, gritando, dizendo que a barreira tinha caído em cima da casa dela, uma barreira num ponto ali do morro. Mas foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa medonha mesmo. Escureceu, ficou um breu. De repente, começou aquela chuva que parece um real de hoje. De que tamanho era a chuva? 2h30 sem parar aquela chuva. Aí quando eu vi, falei assim, nossa, tô escutando uns barulhos esquisitos, né? Pensei, o que será esse barulho? Não é nada. Sábado não trabalhava, porque o trabalho não funcionava. Eu me lembro que estava em cima da ponte, olhando a água. Mas quando a chuva apertou e tal, começou a descer madeira. Fazia cada marolão de madeira e lodo e pedra, mais de 10 metros de altura. Assim. Coisa feia. Só para quem estava no momento, pode contar. Em apenas um dia, choveu a metade do que choveria durante todo o mês de março daquele ano. Foram 420 milímetros de água ou mais, que chegaram a causar a saturação do pluviômetro. O rio Santo Antônio, que corta a cidade, alargou-se de 40 para 200 metros. Já fazia dias que estava chovendo. E aí, assim que eu dei café para todo mundo, café com leite, aí eu fui lá, eu chamei a vovó, que a vovó estava chegando, né? Disse que a casa dela estava cheia de água. E aí, nesse momento, ela chegou, tomou café, eu disse para ela, vó, fica aí, não vai embora. Ela disse, não, eu vou embora. Aí começou a escurecer aquela tarde, e eu já estava dando banho no menino, né? Aí a vovó saiu e ela olhou para fora e disse assim, vai dar uma catástrofe, vai morrer muita gente. Aí eu falei, vó, para de falar bobagem, não vai morrer ninguém não, é só pena uma chuva. Eu tinha ido para a cidade receber dinheiro, que eu trabalhava de ajudante, né, de caminhão, e fui receber dinheiro para poder fazer compra para casa, né. Então não deu para socorrer ninguém. Mas quando eu cheguei na margem do rio, que passa esse tamanho, que eu quando eu enxerguei minha casa, eu não vi mais nada, não vi casa, não vi nem a família, não vi mais ninguém. Aí a vovó foi, ela passou a primeira casa, a segunda, a terceira, aí na quarta casa ela não chegou na casa dela. Ali no muro da Dona Benedita, ela segurou e dali veio muitas madeiras e as coisas começou, bacia que estava no quintal começou a levantar e a água veio e tomou tudo e já veio com madeira, o muro do hospital caiu, aí eu peguei o menino depressa, nem cheguei a dar banho no menino. Peguei o menino, enrolei o menino no cobertor e fui. A Dona Benedita já tinha corrido para a parte mais alta, né? Que era ali do outro lado da rua Antônio Rosa. Ela subiu e aí eu peguei aquele... Aí quando eu saí de lá, a água já estava para a cintura. Aí encontrei o filho da Dona Benedita
ajudando, e o seu Machado ajudando eu sair dali, que a água já estava me arrastando, né? Carreguei uma banana até a almoço. Depois da almoço, então, não pudemos mais, porque as valas encheu tudo de água e a gente passar era perigoso, né? Daí, então, parou o quarto de banana para outro dia começar. Aí a gente veio almoçar, quando seguíamos aí por baixo, a água estava correndo pro caminho lá. Daí, só que estouro no morro, assim. Aí eu falei pro meu irmão, falei, caramba, fumação no morro que não enxerga nem madeira, nada. Aí eu disse, eu vou salvar a avó. E quando eu virei, eles seguraram. Eu disse, não, não vai não, que a sua avó estão tentando salvar ela. Aí nesse momento eu não vi mais a avó. A avó já estava, acho que já tinha rodado, né? Onde era a minha casa, eu só via aquele barrão vermelho descendo assim. Aí eu pensei que estava sozinho no monte, né? Eu tinha 2 filhos e a mulher. Aí eu pensei, pô, agora fiquei sozinho no mundo, né? Me deu vontade de me pinchar lá no cachoeirão. Conversando, aí minha mulher saiu, foi na casa da mãe dela, que morava aqui. Aí quando chegou, chamou, a mãe não respondeu nada. Aí quando já a água passou direto, a água em vez de acompanhar lá ao pé do muro, passou direto para aqui. Aqui a água passou, foi carregando com tudo. Eu vi a casa do meu irmão rodar, e não teve jeito de correr para lá, o rio estava cheio. Eu corri para cá, passou direto a madeira. Aí fui para lá no pé do muro, lá. A árvore ali para trás estava tudo... Vinha aqui madeirão assim, pedra, chegava. Fazer o quê, né? E eles atravessaram eu e voltaram para salvar ela. Aí eles tentaram tirar ela, mas aí veio uma tora grande com um galho e pegou ela assim, tomou ela dele, sabe? E rodou, ela rodou da Antônio Rosa, do 88, que é a casa da minha irmã, que é a casa que hoje é da minha irmã, né? É uma oficina de costura. Ela rodou até o 1º de abril, que é aquele barzinho, quer ver? Tem um restaurantezinho ali, não tem? Então, é ali, ela rodou ali, ficou ali, o corpo dela em frente ali. Aí, abaixou a água, eles vieram lá e tiraram ela. Foi o seu Mauri, o menino mesmo, que tanto queria salvar ela, que tirou ela de lá. E chorou, contou para mim e chorou. Então, aqui no Rio do Ouro, soterrou tudo. Quem estava em casa, saiu. O que pôde sair, saiu. O que não pôde, morreu. Toras e lama desceram com violência pela Serra do Mar. Morros inteiros, pedras e entulhos rolaram em direção à cidade. Casas, prédios, ruas, estradas, carros e pessoas foram soterrados. Adultos e crianças desorientados corriam pelas ruas em busca de abrigo. 30.000 árvores caíram das encostas. 5.000 troncos, aproximadamente, destruíram edificações e parte da rodovia dos Tamoios. 400 moradias sumiram sob a lama. Um ônibus lotado de passageiros nunca mais foi encontrado. 3.000 pessoas perderam suas casas. O total de mortos nunca foi esclarecido. Foi 1h30 de terror. Pelo barulho, pelos estrondos que dava nesse morro aí. Então caiu a tromba d'água e levou casa, matou na primeira noite, matou mais de 100 pessoas. Foi uma catástrofe. Você só via montanha descendo e barulho de não sei do que, se era trovão ou era pedra batendo na outra. Um barulho muito forte, não dava nem para ouvir uma pessoa falando. Daqui também se via o pessoal dando com a mão, pedindo socorro lá, e que era muito difícil chegar lá. Foi a hora que apareceu o pessoal do resgate. Eu vim aqui para trabalhar na equipe de salvamento. Nessa rua foi onde eu encostei o caminhão, que o caminhão ficou com o Orlando, que conseguiu transportar os feridos
para o hospital. Mas sobrou alguma casa, ficou intacta, todas elas foram soterradas? Das encostas praticamente não sobrou nenhuma. Não sobrou nenhuma. Peguei um caminhão lá, que nem sei quem que era, no alemão, fiz ligação direta, encostei no asilo, peguei uns 25 velhinhos, salvei eles lá, a água já vinha com quase um metro de altura e subindo, né? Joguei ele em cima do caminhão e vim para a cidade, na praça ali. Não tinha, era o colégio Adali na época. A minha casa é aquela lá. Quando abri a porta, não tinha esse muro nada. Quando abri a porta, que vinha desabando tudo aqui, o primeiro que eu peguei foi o Carlinho, uma família de Santos que morava aqui. Aí, pus ele deitadinho lá e subi. A dona Geraldina chamava, subi para tirar ela. Chegar para a casa tinha caído, a parede, essa parte para ela, dela, estava a parede em cima. Aí na hora me pareceu força, um pau se levantei, puxei ela, que saiu sem isso aqui, saiu morto também. Ela estava, e a outra fazia assim, que estava o marido. E fui tirando. Tirava os defuntos com força que Deus deu na hora, ficou ali, todos mortos ali. Quando eu cheguei aqui, a casa daquela moça que correu lá não tinha mais, ela já tinha sumido. A família dela morreu inteirinha, só sobrou ela. Aí subi na última casa, que era lá em cima, tinha a criancinha no berço e a mulher procurando, sai que só vai morrer, tá caindo tudo, até os documentos, o documento tira outro. Aí eu peguei essa criança, quando fui sair, estava essa senhora. Era caminho deles aqui, aí segurei ela, vamos, aí veio a barreira, deu aquele tranco, eu larguei ela e fiquei com a criança. Aí vim bem aqui assim, o cabo liso pegou a criança. Aí a barreira veio, o poste veio e me prensou entre o muro, aí fiquei prensado por isso aqui, entre o poste e o muro, né, não deu para fazer mais nada. Foi a hora que nós começamos a recolher, ajudar a recolher o pessoal aí que estava ainda muito machucado, ou que estava bom, mas que não conseguia sair de lá. Eu lembro direitinho que todo mundo que entrava saía com lama pelo pescoço, mas sempre trazendo alguém nos braços e levando lá para o hotel da minha mãe. Quantos dias sem dormir por causa do meu marido, né? Eu mandei ele para o hospital em São José, se ele tivesse aí, tinha morrido todo mundo junto. Daí eu falei, eu acho que é porque eu não durmo, eu tô vendo coisa, né? Aí eu chamei meu filho e falei, filho, eu tô vendo alguma coisa errada. Daí ele falou, eu falei, vem vindo alguma coisa ali. Mãe, vem vindo cerca de arame, vem vindo tudo. Ele tinha 11 anos naquele tempo. Tá vindo cerca de arame, mãe, tá vendo madeira, tá vindo água pra caramba. Eu falei, então vamos embora, né? Peguei um cobertor, a criança e saí e fui embora pra estrada. De lá que eu fui indo pra lá e avisando o povo, sai daí que vem vindo um monte de coisa. E foi chovendo. Eu falei pra minha mãe, eu tenho a impressão que daqui uns dias vai cair uma chuva tão feia aqui que vai carregar com tudo, vai carregar com cama, com bujão de gás, com tudo. Falei isso pra minha mãe, né? Passando esse dia que eu falei, não levou um mês para acontecer isso. E ela tá ficando louca, viu? Eu falei, não tô não, olha pra você ver. Aí a água já entrava tudo pra dentro lá. Aí eu saía correndo de novo, chegava lá no outro, mais um pedaço, falava, sai daí, gente, sai daí, vem vindo água de montão. Aí eles falavam, ih, coitado, já enlouqueceu mesmo. Eu falei, não tô não, olha pra você ver, daqui a pouco a água entrando de novo. Depois começou a subir água, porque veio a ponte do Rio Santo Antônio, ela segurou toda a água na época. Segurou a água até onde pôde, a ponte, quando estourou, a água veio para a cidade. Aí bateu o desespero maior, porque achamos que ia inundar tudo. Quando eu estava saindo de dentro de casa, a casa caiu, as paredes e tudo, só ficou a armação da casa. E lá onde eu estava, em cima de uma laje, eu vi passando na frente da casa que eu estava, tudo aquilo que eu tinha falado antes. Eu vi o bujão de gás meu passando, a minha cama passando, minhas galinhas, tudo passando assim para minha máquina de costura, tudo. A Ponte Santo Antônio, que dividia a cidade, também dividiu a tragédia em dois momentos cruciais. No início, funcionou como uma represa, impedindo que os destroços desembocassem no mar. O efeito era perverso. Escombros e lama se acumulavam, agravando a destruição. A Santa Casa, ao lado da ponte, foi danificada
Perdeu metade de suas instalações e, por milagre, não ruiu. A Santa Casa foi uma das que foi muito sofrida, porque aquela parte de baixo, que tinha o raio-x, tinha coisa, tudo, acabou com tudo, né? Foi que aconteceu tudo muito rápido. Logo em seguida, de eu ver a água correndo da altura da janela fora do hospital. Quando eu vi que o negócio estava ficando feio, eu peguei meus filhos e vim embora para casa da minha mãe. Falei, na casa da mamãe é alto, não tem perigo, né? Porque lá já estava onde tinha o balcão, já estava água no balcão, não fazia nem 2 horas que estava chovendo. Aqui, ó, parecia um rio amarelo, carregando tora, carregando eletrodoméstico, como fogão, cama, geladeira e muito tronco, muita árvore, muito tronco de árvore. Ela passava aqui com uma força terrível. E ela fazia a volta, porque na cidade lá não foi atingida. Então acredita-se que a cidade, por estar num plano mais alto, a água ela fazia uma volta aqui, é esse quarteirão quase inteirinho aqui encheu de água. Até em torno das 3 horas mais ou menos, era só chuva, né? Não estava sabendo de nada. Foi aí que o prefeito ligou para o hospital dizendo que houve um soterramento perto do Hotel Cruzeiro e que havia muitos feridos. E pouco depois chegaram realmente 2 ou 3 pessoas mortas, várias pessoas gravemente feridas, e foi aí que eu pedi para chamar os 2 colegas da cidade, né? O doutor Marcos Antônio Amaral e o doutor Joandir de Castro Coimbra para me ajudar. A equipe toda do Jornal da Tarde se dirigiu à Santa Casa para fazer um levantamento mais profundo, ouvir os moradores das pessoas, né? Ali havia uma fila quase de 2 quilômetros de gente com família procurando, pessoas machucadas, né? Só o que resistiu mesmo ali foi a Santa Casa, porque o resto em volta havia um cinema São José que foi, na verdade, foi totalmente destruído, né? A sorte que não pegou num horário de exibição de filme, mas também ele desabou todo e o rio levou embora, né? O cinema todinho. Ali no hospital, ali para cima do hospital, ele foi só gente em cima daquelas madeiras, embaixo da lama, dentro dos escombros da casa, principalmente as crianças, né? Velhos. Ele fazia a valeta com a máquina e enterrava lá no cemitério, porque não dava para fazer o apá, né? E muitos foram enterrados sem saber quem foi. Lá tem não sei se eu ver, tem um túmulo da catástrofe, lá muita gente não sabe nem quem está lá. É um túmulo grandão, botaram todo mundo lá e vai saber quem foi. A determinada altura, a ponte Santo Antônio cedeu, partindo-se ao meio. O nível de lama e entulhos finalmente baixou. A barreira que desceu ali pelo Rio do Ouro, através do Rio do Ouro, teve uma força tão grande que na época a ponte em frente à Santa Casa era reta, plana. Reta. Todos os destroços de árvores, tronco de madeira, pedra, concentrou ali com aquela pressão que vinha de lá de cima. A ponte se abriu como se fosse uma porteira. Como se fosse uma porteira. E ficou separado aquele vão assim, da onde a água passou a ir direto para o mar. A água foi embora e ficou aqui um entulho de mais de 5 metros de altura ao redor da Santa Casa. A fazenda dos ingleses, que empregava 400 famílias na lavoura e dava dinamismo à economia da região, foi impiedosamente castigada. As suas imensas plantações de banana e citros foram devastadas. Os deslizamentos soterraram a vila dos trabalhadores. Famílias inteiras morreram e seus corpos não foram localizados. Em ruínas, a fazenda faliu e foi vendida.
Quando encostei no muro lá, que estava no meio da madeirada, dei um jeito de sair, meio marcado lá. Daí ainda falei assim, pô, se foi só eu que escapei, porque não morri também, que eu ia aqui, estava tudo acabado mesmo, né? Daí minha filha gritando, ai, fiquei sem pai, sem mãe, não sei o quê. Que eu fui olhar, tá tudo machucado, tudo. E aqui o que está enterrado aqui, que foi achado aqui, é. Aqui tem 9 pessoas. E 3 não foi achado. 3 filhas meus. E minha sobrinha. Uma tinha 15. O outro tinha 12. E a outra tinha 6 meses. Agora do meu irmão morreu 5. Que não deu tempo de correr. Daí que veio e carregando tudo, né? O cenário de horror deixou marcas profundas nos moradores. Muitos viram tudo o que conquistaram ao longo de uma vida desaparecer de uma hora para outra, inclusive entes queridos. O sentimento de perda, entretanto, misturava-se ao alívio pelos que puderam ser salvos. E a minha mulher, quando viu que estava crescendo, o rio estava crescendo, subindo muito as águas, ela pegou esse grandão que estava aqui, levou na casa do meu irmão. E ele pegou outro mais velho e foi para casa do meu irmão. Quando ela olhou para trás, não viu mais a casa, nem a casa e nem o povo que estava dentro da casa. E eles saíram da lama, mas a menina não conseguiu sair da lama. Isso dói na minha alma até hoje. E nesse momento que subiu a água, ninguém pôde me salvar. Aí disse que eu rodei na enchente, que eu fui levada pela água. Naquela época ela tinha 3 anos. Ela havia um monte de madeira que encostou, assim, madeira fina, encostou na menina, e a menina ia rodando. Uma hora apareceu o pé, outra hora a cabeça. Fui descendo. Ela falou assim que já não adianta mais ir atrás dela. Porque ela segurou no muro também, ficou com medo de rodar, né? E a menina rodou, eu morava aqui, mais ou menos nessa direção aqui, na Vila Anchieta. Aí ela desceu, parou lá na rua do Hotel Cruzeiro, disse que estava abraçada com uma madeira assim, toda cheia de espinho. Quando um senhor que achou ela, pegou na mão dela e falou assim para os amigos dele, falou, aqui está um corpo, né, de uma criança. Aí ela assustou quando ela estava desacordada. Eu ainda vi o vô lá, olhando lá assim, querendo sair, mas a água não deixava, já estava... Ele era muito alto, sabe? Um senhor bem alto, bem grandão. A água estava assim pro pescoço dele. Mas tinha uma cerca no fundo assim, e o pé de banana do vizinho. Aí a água levantou o pé de banana com toceiro e tudo, e o vovô segurou. Aí eu dizia para ele, segura, vovô, segura com bem força que o senhor escapa. Que a banana leva, é leve, né? Leva para cima aí. E segurou e foi, eu vi ele indo embora. Eu falei, pronto, ele morreu, né? Aí ele segurou na casa, numa casa de palha, e se salvou. Aí eu pensei que eles tinham morrido todos, né? A família daqui, a família minha é grande. Aí, mas não, eles estavam lá no cume da montanha ali, com 16 crianças, e a família toda. Improvisaram uma cabana ali com um lençol, né? Os homens, e as mulheres com crianças ficaram embaixo. Eu consegui chegar no outro dia, que eu consegui ver minha esposa com o filho mais velho no braço. Aí que eu fiquei aliviado. Mas foi a maior tortura da minha vida, foi esse dia. A maior tortura que um homem pode sentir na pele. Muitos deles eram corajosos, voltavam de novo para a casa antiga e arrumaram, mas outros desistiram de ficar aqui em Caraguá, foram embora. No outro dia que me levaram para Taubaté, para o hospital, de helicóptero. Aí fiquei lá, fugi do hospital, vim, peguei uma carona com o Mário, irmão do Gordal da Serra, eles vinham pondo madeira para passar. Chegamos aqui, cheguei, tirei a faixa, tirei tudo e voltei. Vim ajudar a turma ali.
A parte que mais me dói foi essa, não poder salvar essa senhora, que foi 5 horas da manhã, eu vim aquele sol bonito. Primeira pessoa que eu encontro que era ela, deitada. Tem pessoas que estavam dando com a mão para nós, e a gente via criança dando com a mão. E de repente a gente não via mais, isso aí chocava demais, a gente que sabia que estava tudo embaixo da terra. Esse chocou, e aliás não foi uma família, nós vimos várias. Uma menina que ela ficou presa entre 2 troncos de árvore, adolescente, devia ter 15, 16 anos, ela gritava por socorro naquele lugar que é na fazenda dos ingleses. E o bombeiro disse que quando ouviu o grito de socorro, ele procurava e não via. Ele ouviu umas 3, 4 vezes. E depois, posteriormente, mais uma outra busca que foi feita no local, e aí encontraram a menina morta, presa entre os 2 troncos. É que com a enxurrada que ela veio, ela ficou toda despida. Então era uma menina de 16 anos, 15 anos. Então quando chegava alguém para socorrer, que ela estava despida, o pessoal disse que ela sentia vergonha e se escondia. Ela perdeu na enxurrada toda a roupa, ela sentia vergonha e acabou morrendo ali. Aí eu vi o corpo, ninguém sabe de quem era na época. Era um pessoal, filho de alguns agricultores de banana ali naquela área, né? E aí aquilo me chocou muito, né? A menina ter morrido ali por causa de vergonha, então eu falei, poxa. Foi isso aí. Não sai da cabeça, nunca vai sair. No dia seguinte à tromba d'água, o radioamador Tomás Camanes Filho passou 13 horas consecutivas pedindo socorro. Ele usava um equipamento que funcionava à base de gerador. Não tinha roupa, não tinha comida, não tinha água, porque estava tudo lodo, né? Graças ao radioamador Tomás, o Exército, o governador de São Paulo e a imprensa foram informados da situação e se dirigiram à cidade. Então, naquele momento, eram mais ou menos umas 11 horas, meio-dia, quando a notícia chegou no Palácio do Governo. Nós fomos, eu e o Dr. Rui, fomos para o aeroporto e pegamos o helicóptero. Quando nós estávamos se aproximando aqui de Caraguá, que de cima você viu que a cidade foi totalmente destruída, né? A primeira coisa que acabou foram comunicações, né? Redes de telefonia, de energia, todas desabaram, então nós ficamos completamente ilhados. Então, através desse jornalista, desse radioamador, é que o Brasil todo começou a saber o que estava acontecendo aqui no litoral norte. Isso foi acho que talvez tenha sido o início de todo esse trabalho de solidariedade que acabou acontecendo em Caraguatatuba. Em plena ditadura, o comando militar agiu com autonomia e rapidez. O prefeito Geraldo Nogueira, apelidado de Boneca, foi destituído do cargo e Caraguá ficou sob intervenção do tenente-coronel Mário Campos. O trabalho de salvamento teve início com a chegada de helicópteros da Força Aérea Brasileira, a FAB. Oficiais do Exército, da Marinha e do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos tinham muitas tarefas: resgatar vítimas, transportar turistas e moradores para cidades vizinhas, dar assistência médica e recolher inúmeros corpos. A imprensa não trazia depoimentos, não trazia conversas com os moradores, que além de vítimas foram heróis também, né? Houve grupos e grupos formados pela comunidade, pela população. A questão da solidariedade foi muito importante naquele momento. E teve grupos que passou 2, 3 dias sem comer, sem beber, na mata procurando sobreviventes, né? Todas as famílias de Caraguá acabaram se unindo, dando os braços, lutando por uma coisa comum, né? Por um adversário comum que era a catástrofe, que de uma forma ou de outra, todas as famílias tiveram algum ente querido, uma pessoa de amizade, de conhecimento, próxima, perdida, né? O empenho do prefeito Boneca ganhou elogios até de seus opositores. Sem dormir várias noites seguidas, ele contribuiu como pôde. Acolheu desabrigados, salvou pessoas nas ruas
e fez até um apelo dramático em rede nacional. Já veio o prefeito, o falecido Boneca, Deus que tenha em bom lugar, porque foi um ótimo homem, ótimo prefeito, o único que levantou a barra das calças e caiu na lama, né, para ver onde estavam os flagelados. O tradicional Clube 15 foi transformado em um imenso abrigo. Ali, as vítimas encontravam comida e água, recebiam donativos de todo o Brasil e expressavam a sua solidariedade. Quando eles chegaram na cidade, chegaram perguntando em posto de gasolina em algum lugar, se tinha algum lugar onde eles pudessem ir. Aí se lembraram do Clube 15, que era um salão grande, e lá, quando eles chegaram, nós já tínhamos tatame no chão, tudo forrado tatame, interrompi o treinamento, acomodamos as pessoas. Todo mundo acomodado nos tatames. Amarrou o cabo de aço e nós fomos passando ali, sabe, por dentro. Segurando assim, segurando, e defunto batia para as pernas, batia tudo, até que saímos do lado de lá. Todo mundo, não foi só eu, todo mundo do lado de cá. E aí fomos ficar no 15, uma semana ficamos lá até arrumar cada um e ir para casa de parente. De repente chega lá, pão, pachu, sanduíche, etc. Aí eu pus as mulheradas, né? Os próprios flagelados ali, etc. Para fazer café, fazer lanche, etc. As crianças foram alimentadas. Aí nós passamos a pegar boi no pasto. Porque entre os flagelados tinha açougueiro. E eu tinha uma picape rural Willis azul. Então a gente saía por aí onde a gente via um boi, laçava o boi em lugar que a picape não conseguia chegar, trazia o boi para dentro da caçamba, punha o boi na caçamba, a gente vinha aí, tirava o boi da caçamba, matava, esquartejava e alimentava a turma. Depois ia procurar o dono do boi para dar um recibo para ele. Orientação dada pelo tenente-coronel Mário Neves. O infortúnio de Caraguá foi notícia no mundo inteiro. Parte da imprensa paulistana chegou à cidade de helicóptero. Outros vieram pelo mar, em embarcações da Marinha. Caraguá encontrava-se ilhada e inacessível por terra. A cidade ficou ilhada e destruída, né? Um rio de mais ou menos, que o pessoal dizia, de 2 metros, abriu para 80 metros de largura, com a passagem de árvores e quem morava em volta. E no momento, assim, por alto, se calculou mais ou menos umas 400 pessoas que morreram, né? Mas o próximo à cidade. O governador provavelmente ficou chocado quando viu, né? Ele veio, desceu de helicóptero na praia, viu o povo todos desabrigado e desesperado. Ele só olhou e conversou, falou: volto imediatamente para São Paulo e vou liberar toda a verba necessária para a recuperação de Caraguatatuba. Chorando, ele disse isso. Então o Sodré ligou para mim pessoalmente como governador e me pediu que eu assumisse. Penido assuma. Eu tinha máquinas mais ou menos próximas, eu estava em Guará, então Cunha era fácil assumir o comando. Então desloquei máquinas e máquinas e eu fui para a linha da frente. A primeira noite cheguei, tinha gente soterrada, a família esperando os corpos, não achava, eu fui abrindo. Então a primeira noite eu cheguei assim o dia amanhecendo, trabalhei o dia, trabalhei a noite inteirinha, 12, 24, e trabalhei o dia, outro dia, o seguinte, 36 horas, sem tirar o sapato dos pés. Foi uma situação de grande comoção, de muita comoção. De repente as cidades estavam isoladas. E desde então os governos tentaram se preocupar mais com os acessos ao litoral. A geografia de Caraguatatuba explica parte da tragédia. O tipo de solo, o excesso de chuva e as características da vegetação contribuíram para o que talvez tenha sido a maior catástrofe natural do estado de São Paulo.
A catástrofe de Caraguá pegou exatamente entre o município de São Sebastião e Ubatuba. Se você chegasse no mar logo depois, a gente ia pescar, sair com barco, a gente olhava ao lado de Caraguatatuba, a gente só via aqueles vermelhões na serra. Era exatamente da divisa de Ubatuba à divisa de São Sebastião. Parece que a escolha foi dirigida para nós, infelizmente. Depois veio os geólogos aqui e eles chegaram à conclusão que isso embaixo dessa mata toda é areia e depois tem uma camada de rocha. Isso, a tendência, ele já preveu que novas chuvas iria acontecer isso novamente, né? Quando tira a vegetação, a chuva vem e ele vai lavar o quê? Vai lavar o matacão? Vai lavar a rocha? Não. A chuva vai lavar o solo. Ela tende a lavar. E que solo? Aquele bem cheio de argila, pegajoso? Não. Ela lava aquele que é mais arenoso. E é o que eu tenho ao redor de Caraguatatuba. Então a catástrofe de Caraguá não é a primeira. Essa tromba d'água, esse desastre não foi o primeiro. E parece que muita gente esquece disso. Então estão ocupando os locais que a natureza, de uma forma ou de outra, moldou. E o povo também tem que participar disso, né? Ver os exemplos passados, né? E ver que constantemente está em noticiário. Né? Por que essas pessoas estão morando lá? E quem está permitindo que eles morem em condições de risco que possa amanhã deflagrar problemas, inclusive para o pessoal que está lá embaixo? Se existe uma estimativa de que na época a Caraguatatuba perdeu por volta de 300 a 400 vidas, eu acredito que hoje a gente teria aí por volta de 2.000, 3.000 vidas, que se acontecesse uma catástrofe igual, a gente acabaria perdendo. Isso tem um culpado, é o governo, é o Estado e é a população. Quer dizer, se não houver entendimento nesses três aí, essas coisas vão continuar. E aqui também vai. Todas as ruas e o mar não sabia onde começava um, onde terminava o outro. Isso realmente foi uma das coisas mais que nos deixa assim na memória, que não tem como você não lembrar. Todas as ruas da cidade, assim, pelo menos para nós, né, quanto criança, era tudo. A cidade inteira virou um mar. Essa era a notícia que nós tínhamos. De março chegou, sem ninguém esperar o que estava para acontecer na cidade de Caraguá. A tristeza tomou conta da cidade e desta gente que vivia tão feliz. E hoje toda a humanidade chora por esta gente que faz parte do país. Chora, chora, Brasil. Brasil, o desespero caminhou noite adentro. As nuvens turvas não paravam de chover. Mães e crianças e os homens a rezar, pedindo a Deus logo pro dia amanhecer. Brasil, chora, chora, Brasil. Mas Deus é bom, Ele sabe o que faz. Ele nos trouxe a alegria de viver. E hoje toda a nossa Caraguá
ver novamente este lindo sol nascer.